É isso aí, então, nossa edição número 217. A gente deu um pequeno intervalo aí, problemas de agenda, nem sempre é fácil de conciliar. Os nossos detratores já falavam aí nas redes sociais, sites de fofoca, que poderia haver algum tipo de celeuma ou controvérsia entre os membros. Nós não seguimos unidos. Claro, né, que essas 2 semanas de ausência criaram problemas com o Almeida, o chefe do nosso departamento pessoal. A gente está tentando ver a negociação aí das multas que nos foram aplicadas, né? Diz aí, Nora. Então, estamos tão unidos que todos erramos o vencedor da Da Copa lá Copa do de Mundo. times. É É. isso Erramos aí. feio, né? Não E foi isso que é Não, pouco. erramos união. pra cacete, né? Não é que nós Muito. erramos. Mas foi Nosso time não unânime chegou o erro. nem na, Nem na final, na né? Nem na Nem, semifinal. Não. nem na semifinal. Mas isso que mostra a nossa união. É isso Unidos aí. até no erro. A gente, a gente erra sem dó, né? Se é para errar, a gente erra mesmo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente não faz nada aos pouquinhos, não. Aqui é papo firme. Bom, a gente hoje eu acho que a gente vai ser basicamente uma coisa ligada à outra. Na verdade, esse momento tão complexo do Brasil, né, sobre as mais diversas perspectivas e as consequências dos atos, né? Então, vou começar aqui pela Nora. Nora, o Trump impôs, nessa onda de aumento de tarifas, impôs um tarifaço aí ao Brasil, né? 50%, deu um prazo ali de negociação, mas parece que não vai ser o suficiente para a gente avançar. Além da própria medida em si, eu sempre gosto de perguntar para você, que tem um olho mais treinado, eu queria saber de você, assim, a medida propriamente dita, qual que é a sua impressão, mas mais que isso, também a questão de como é que você vê a imprensa reportando o que está acontecendo, né? Então, tem aquele lado ideológico de sempre, né? Que independentemente de qual seja a notícia, já tem um veredito, né? Por que que isso aconteceu, quais são as consequências e tudo, né? Mas eu tô achando que nessa vez está tendo algumas análises boas, tá? Não tanto por parte de jornalistas, jornalistas ainda são exceção, mas eles pelo menos estão fazendo uma coisa legal, estão convidando pessoas bem preparadas para os programas, tá? Em vez de ficar sempre naquele reme-reme de especialista em tudo, né? Agora estão realmente babado. Então, por exemplo, eu tenho visto muita entrevista com um empresário, com um diretor ou presidente de associação de algum tipo de empresas, tudo. Eu gosto sempre que tem essa opinião de mundo real, sabe? Nada contra economistas, tá? Por favor, tenho muitos amigos economistas e tudo, mas nem sempre eles têm a visão do que é o mundo real. Então, essa história de agora chamar mais empresários e ver como é que estão as coisas, fora os juristas, né? O pessoal já ampliou um pouquinho o leque, ao invés de ficar chamando sempre os mesmos, estou vendo umas opiniões um pouco diferentes, tá? Ou nem tanto as opiniões, mas pelo menos as fontes são diferentes. Então, essa é uma parte que me agrada. Ainda assim, eu acho que estamos a anos-luz do que a imprensa lá fora faz, tá? Eu já comentei aqui várias vezes, eu assisto bastante a CNN americana. É incomparável o nível dos jornalistas da CNN americana com os dos jornalistas daqui, de qualquer canal, tá? Não vou particularizar. Então, isso ainda é uma coisa que me incomoda um pouco. E lá, eles têm uma quantidade de fontes muito, muito grande. Então, isso também proporciona um pouco mais de variedade de opiniões. Então, você vê, em vez de você ficar convidando sempre a mesma pessoa ou sempre o mesmo jornalista, né, você ampliar o número de fontes é sempre muito bom. Ô, Nora, não sei não, vou te provocar. Eu acho que lá o pessoal não é tão bem informado que nem aqui, que eu duvido que tem jornalista lá que tem grupo de WhatsApp com o ministro lá da Suprema Corte americana. Então, aí são outras. Esses inside information são. Mas isso sabe que é punível, né?
merece sanção, né? Não pelo lado do jornalista, o jornalista tem que fazer isso mesmo, tá? É de quem se propõe, quem se dispõe a ser fonte. Agora, pior ainda é como eu vi esses dias, assim, o ministro do Supremo disse, ainda teremos Paris. Gente, você dá essa informação em off é ridículo, né? Ou você não dá, ou você atribui a quem disse isso, né? O pessoal está exagerando no off, né? Mas eu não duvido nada que tenha tido algum ministro que tenha Eu dito tenho isso. certeza que disse. Eu tenho certeza que disse. Agora, a Ele questão é que negou assim. depois, né? Oi? O Barroso, né? Ele negou. É, mas assim, Atribuíram, quando, atribuíram ele a frase. Seria bem do tipo, o estilo dele, né? Bem no estilo mas, dele. sim, claro. Mas quando saiu isso, o valor foi o primeiro, se não me engano, a publicar isso, não estava, tava em off isso, tá? Então, gente, vamos parar de fazer fofoca em off, né? Não, não dá. Ou você dá informar para você usar o off teria que ser a exceção da exceção, não é para você ficar falando. E outra, né? Já deu, né? Essa história de fontes ligadas, eu apurei que. Ah, não, né? Menos. Então, ou O, você dá o nome dos bois, ou você fica. Ou você assume que é pensata sua, né? Também. tem umas notícias de soma zero, né? Comentaram no governo, depois desmente, gerou clique, mas no final o resultado não deu nada. O Xará, esse tarifaço, ele tem aí algumas consequências. A econômica, óbvio, né? Que me parece ser menor do que se imagina a princípio, que é uma impressão sua. E também a questão política, né? Muita gente defende que essas medidas que que o Trump tomou deu aí um trigger, né? Uma causa para chamar de sua para o Lula. E eu constatei isso Hum. até presencialmente, né? Porque tem uma grande amiga que, mesmo detestando o Lula, se sentiu diretamente afetada no seu patriotismo. O que que esse Trump quer meter o bedelho no judiciário aqui, né? Então, que de fato gera um efeito. Como é que você vê isso? O efeito político, ele é permanente e ele é maior que o efeito econômico ou são coisas que se equivalem? Qual é a sua impressão? Então, vou até pegar o gancho que a Nora prefere os empresários aos economistas, né? Eu já percebi isso. Eu tô Ah, brincando, hein? maldade. Não, Eu gosto então, da é mistura que na dos verdade dois. ela trouxe um ponto interessante que é justamente a visão do microeconômico contra a visão macroeconômica. No microeconômico, sem dúvida nenhuma, se você chamar o empresário da pesca, o empresário do suco de laranja, ou mesmo alguém da Embraer, os caras vão estar puxando os cabelos, né? Porque de fato afeta diretamente algumas empresas, alguns setores. Agora, do ponto de vista macroeconômico, o efeito é limitado, né? Porque ele pode ter, inclusive, efeitos positivos no curto prazo, porque você pode ter um excesso de oferta desses produtos que não vão ser exportados, o cara já produziu ou está produzindo e ele vai ter que desovar em algum lugar até ele desenvolver um outro mercado, né? Ou diminuir as tarifas, ele vai ter que colocar em algum lugar, ele vai colocar no Brasil. Então, carnes, café, suco de laranja, tudo isso pode ter custo, pode ter os seus preços menores no curto prazo, né, nos próximos meses. Então, do ponto de vista macro, esse seria um efeito positivo, né, da inflação, tal, da leitura da inflação. Ah, do ponto de vista de choque em conta corrente, né, balança comercial, tem um efeito, obviamente, não é zero, mas ele não é permanente. Então, o mercado ele costuma precificar efeitos que vê como permanentes, né? E a gente vê, né, como o câmbio estava lá no 5,40 e pouco, foi para 5,60, agora voltou um pouquinho. E eu acho, e aí já linkando com a segunda parte da tua pergunta, que isso tem um pouco a ver, sim, com esse choque na balança comercial, mas tem também a ver com a questão política. Porque o mercado vinha precificando, desde o início do ano, né, com a queda da popularidade do Lula, principalmente o estrangeiro. O estrangeiro ele olhou para o Brasil nesse primeiro semestre, olhou da seguinte maneira: olha, o Trump está colocando tarifa para todo mundo, não colocou para o Brasil. O Brasil ficou ali no basal do 10%, estava até negociando isso, né? Estava no meio da negociação e tal.
é o do país dos menos prejudicados pelo tarifaço. A gente estava passando por debaixo do radar. Esse é um ponto. E outro ponto é a queda da popularidade do Lula, levando a possibilidade de troca de governo em 2026, que é um evento distante, mas o cara olha para os lados e fala assim: puta, taxa de juros elevadíssima, chance de troca de governo, passando debaixo do radar do Trump. Tinha uma conjunção de coisas que trouxe o capital estrangeiro num primeiro momento. Então, o primeiro semestre foi marcado por isso. O câmbio veio para baixo, a bolsa foi para cima, enfim, o Kit Brasil andou muito bem. Quero O que que você acontece disse, né, com. que o investidor falou, não quero perder a próxima Argentina. Mal sabia ele do que ele estava se falando, né? Exatamente. E aí veio o Trump e acertou dois coelhos, né? Primeiro, colocou o país no mapa do tarifaço, no primeiro lugar. Até a China está menor hoje, né, do que a tarifa do Brasil. E segundo, ressuscitou o Lula, né? Deu um fôlego. Se esse fôlego vai durar ou não, a gente vai ver ao longo do tempo, mas no curto prazo deu. Então você teve essas duas coisas acontecendo e daí o mercado desandou, né? O câmbio se desvalorizou e a bolsa caiu. Então acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que assim, tem muito tempo a eleição, vai acontecer muita coisa, vai piorar, né? Eventualmente vai piorar, porque o Bolsonaro vai ser preso, né? Acho que a gente até está trazendo, a gente vai falar sobre isso, né? Está trazendo a valor presente um evento que já ia acontecer, né? Então você só está acelerando o processo. O Bolsonaro E vai ser aí, preso, as contas públicas só vão piorar, né? E vai é, ter um impacto negativo em alguns setores do tarifaço, né? é isso, é isso. Ou seja, Agora, a realidade irá se e impor, né? embolou, voltou a embolar o cenário eleitoral, que estava se encaminhando para algo mais ou menos, não vou dizer tranquilo, né? Que o Brasil nunca é, mas mais ou menos que poderia ser um cenário favorável para a troca de poder, né? Enfim, é isso Bom, que está acontecendo. diga, Nora. Não, só uma coisinha que eu queria esclarecer. Quando eu falei de empresários e tudo, eu estou falando como fontes, tá? Como comentaristas. Não que eles vão Sim, conseguir fazer alguma coisa, porque não tem nenhum empresário brasileiro que possa pegar um avião, descer lá nos Estados Unidos, bater na Casa Branca e falar: olha, eu quero negociar tarifas, tá? Então, assim, isso é zero chance, não não, existe. E Nora, também, não uma tem coisa. ninguém no Brasil que possa fazer isso. Não, 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 claro. Ninguém no Claro. governo, Não, é nada. que o governo nem está fazendo. Esse é outro problema, tá? Mas o governo está tentando empurrar isso para os empresários, está querendo que eles Uhum. comprem essa briga, tá? E ninguém vai comprar, nem empresário brasileiro, nem empresário americano, nem empresa americana com instalações aqui no Brasil. Gente, ninguém quer comprar briga com o Trump. Até o Musk ficou mais quietinho, assim, né? Então, imagina, então, só para esclarecer isso, eu estava falando do ponto de vista de comentários, de análise, estudo e de ver um pouquinho o mundo real, tá? O que que esse sujeito vai fazer agora a partir de dia 1º de agosto, Trazer um tá? Mas pouco mais a assim, é zero realidade poder dos que eles têm. segmentos, né? Claro, claro. Não, não, aí, mesmo que sejam casos isolados, é interessante, claro, vale a pena. Agora, eles têm zero poder, tá? Zero, zero. Aliás, por Ô, falar nisso, falando em governo e tudo, negócio, alguém sabe do Celso Amorim? Gente, ele está sumido, sumido. Alguém viu? Alguém. Ele está Não de Está férias, debaixo some. né? da mesa. Ele está É, curtindo férias em um lugar na França, na Riviera. mas é bom, deixa ele lá, porque as últimas claro, claro. manifestações Não, dele, senão estaríamos pior, já estaríamos em é, 100% de tarifa. deixa ele quieto lá. O Xará, no final do comentário dele, falava que deu uma embolada, falava sobre mudança de perspectivas. E aqui, na condição de um vascaíno raiz, se tem alguém que entende de mudança de perspectivas, mudança de humor, de se encher de esperança para depois a realidade vir lhes bofetear a cara, é o meu amigo Victor, que busca dar uma maior seriedade, busca uma serenidade, ele que transborda jovialidade com esse óculos, para inspirar um pouco mais de respeito. Ô, Vitor, deixa eu te falar um negócio. Já Bom, vou tirar. deu uma embolada,
Eu, sinceramente, não sei o quanto que o Trump estava preocupado com o cenário eleitoral brasileiro. E eu vou lançar aqui para você uma pergunta que depois a Nora e o Marcelo podem até comentar, que é o seguinte. Algum tempo atrás, eu vi, na posse do Trump, eu vi a esquerda ridicularizando a família Bolsonaro. Ah, não foram convidados para posse, foram lá só para... E como se eles não tivessem influência nenhuma. Como se eles mal conhecessem o Trump, como se eles fossem um qualquer. Hoje, já se atribui à família Bolsonaro um poder espetacular sobre o Trump, praticamente é como se o Eduardo Bolsonaro fosse um ghostwriter do Trump. Eu, particularmente, desconfio que nem era tanto que não era tão pouco naquela época e nem é tanto agora. Mas eu queria saber para você o seguinte: você vê um motivo em particular na motivação desse tarifaço, ou é um conjunto de coisas como, por exemplo, a própria mudança da política comercial americana em relação a todo mundo, uma influência através, né, da família Bolsonaro, levando uma perspectiva de um caminho político, geopolítico que o Brasil vai tomando, que é muito contrário aos Estados Unidos. É uma questão geopolítica, porque o Brasil está entrando numa lista aí de países que mantêm um relacionamento, compra coisas da, da Rússia, o que pode, inclusive, estender, né, algumas sanções por conta da OTAN. Qual que é a sua leitura disso? É mais simples, menos simples, é mais complexo, são menos fatores? Eu acho É que de é tudo mais um pouco? complexo. Eu acho que é um Ó, perceberam o conjunto de gancho? fatores. Perceberam? De tudo um pouco? Cara, né? Entendeu? Ó, É, muito bom, cara. Fui, acho que é o nossa. conjunto de fatores, né? Primeiro que, porque estupidamente o Trump está fazendo isso para todo mundo, a consequência disso é um comércio internacional mais caro para todos, né? Porque Sim, sem sobem dúvida. as taxas, quem paga é o consumidor, enfim. Mas por que o Brasil iria passar batido, né? Doce ilusão, né? Aí você tem um país que está recorrentemente se alinhando aos opositores, às tranqueiras do planeta. Imagina. Normalmente, o contrário da posição dos Estados Unidos, porque para o lulismo, tudo que é anti-americano é bom. Então, ele se posiciona sempre do outro lado, com posições antipáticas do ponto de vista diplomático. Enfim, você vai acumulando pontos, né? Aí você tem a questão do Bolsonaro, que eu acho que é um bode na sala. Eu, sinceramente, não acho que o Trump seja amigo do Bolsonaro, nem sabe o que está acontecendo direito. Mas aproveitou esse gancho. Eu acho que não foi nem por intermédio do Trump, mas acho que os bolsonaros lá têm acesso a alguns congressistas republicanos e eles acabam verbalizando e levando. Então tem assim, não é um acesso direto, eu abro a geladeira da casa do Trump, mas você tem lá um acesso Não a passa a mão na bunda, né? uma parte lá do Partido Republicano e acabam se organizando, né? Então eu acho que é esse conjunto todo, o conjunto da obra. E eu não interpretaria a carta do Trump como ela diz tudo o que está acontecendo. Não, ela pegou, fez uma carta e tal, e diz que é aquilo. Pelo amor de Deus, né? Vamos achar que a, a, a geopolítica se faz assim, né? Straight to the point, diretamente em cima de uma cartinha. Não, deve ter muitas coisas. Não sei até que ponto ele vai puxar. Eu acho que o Brasil não é importante. Estão nem aí para o Brasil. Vamos falar a verdade aqui. O Brasil não tem importância nenhuma para os Estados Unidos. Baixa, é baixo. Nós somos Sampaio Corrêa, sempre bom dia. Somos o Sampaio Corrêa. Se você E encontrar um dia um torcedor do Sampaio correr pela pegar. rua e ele Mas aí te eu converso com reconhecer, ele, eu acho que ele vai entender e vai concordar, né? O Sampaio Correia, quando alguma coisa acontece com o Sampaio Correia, é manchete na imprensa do Maranhão, mas não vai aparecer na imprensa nacional. É mais ou menos é isso aqui, né? Pô, se tiver um presidente Sampaio Correia foi preso e tal, pô, a empresa do Maranhão vai noticiar, nós aqui não vamos saber. É o Brasil, né? Então, acho que e para mim é um tema que vai ter aí o negócio ganha uma proporção pessoal,
do nosso imperador querer afrontar o Trump, e aí fica essa conversa, estão misturando a parte política com a parte comercial, é um barata voa só, mas do ponto de vista diplomático, é o que todos dizem, né? O Brasil não moveu uma palha desde a posse do Trump, e já temos aí 7 meses para, né, tentar se proteger. E agora ficamos aqui à mercê dos discursos populistas vazios do nosso país, né, que já atravessou a curva da senilidade, já está indo para lá de Marrakech, né? Então, assim, a nossa versão a, tropical do Joe Biden já, né? Mas, enfim, eu acho que, mas sendo direto, eu acho que é um conjunto de fatores. Não vou dizer que é isso aí, não. Tem um conjunto. E também concordo com a visão do aspecto macroeconômico, não é um negócio que mude a vida do país, né? É 11% das exportações, 1,8% do PIB, não é um negócio que, nossa, vai ser um caos. Mas, óbvio, que quem está envolvido está sofrendo, né? Falar isso para o cara do suco de laranja, para o pessoal da Gerdau, o pessoal da Embraer, essa turma aí está sofrendo. Bom, vou dar aqui o meu pitaco, né? Eu acho que, na verdade, Deixa eu só, pode desculpa, falar. só para fazer um contraponto, obviamente um avião não cai por um motivo só, né? Tem Sim, uma série de fatores e, sem dúvida nenhuma, todos eles acabam contando no final. Mas eu acho sim que teve um trigger, que foi a questão do Rumble. Existe na justiça americana uma ação do Rumble com o Trump, com a empresa do Trump, contra o Alexandre de Moraes, por conta Tem, do pedido de derrubada, tal, contra cidadãos americanos. Eu acho que esse foi o trigger. Não foi o único motivo, mas o concordo fato plenamente. de você ter provocado de alguma maneira, porque o Trump, com todo o respeito aqui, não, pô, tem coisa geopolítica, é um cara muito tosco. Ele é um cara que é muito direto naquilo que ele está pensando, né? Ele põe para fora aquilo que ele está pensando. E a impressão que eu tenho, isso está na carta, né? O segundo parágrafo, ele começa falando do Bolsonaro, a segunda parte é sobre o problema das redes sociais. E isso eu acho que pegou. Aí, como isso é político, ele pega o Bolsonaro, né? Ele fala assim, pô, isso aqui está ligado com o processo do Bolsonaro. E o Bolsonaro é a direita global, é o que a gente quer aqui, né? De nos unirmos, tal. Não que o Bolsonaro seja importante para ele, mas como pegou naquele ponto particular, ele acaba juntando, tanto que a questão comercial está lá no final e é mentirosa. Tanto que ele tem que fazer agora né, ele fez depois abrir investigação, o Departamento do Comércio abrir investigação e tal, porque a parte comercial não tem nada a ver, né? Então, para mim, é um conjunto de coisas, sem dúvida nenhuma, mas o trigger é essa questão do Rambo. Eu vou pegando aí o ponto de partida do final do comentário do meu amigo e meu xará, Marcelo Gutermann, é a história da gota d'água que não enche o copo, mas faz ele transbordar, né? E a gente sabe, é, assim, os americanos não deixam as coisas sem resposta, né? Quem é um pouquinho mais experiente lembra lá do World Trade Center, quando aquelas torres caíram, na época eu lembro que eu comentei com amigos, a resposta americana vai vir pesado. Eles vão encontrar um culpado e vão mostrar a que vieram. E isso funciona na economia, né? Quando você ataca uma empresa americana, e especialmente não é você atacar uma empresa americana em solo estrangeiro dentro de uma legislação estrangeira, não. O Alexandre de Moraes ele extrapolou, né? Ele ataca uma empresa americana, ele ataca cidadão americano, então um samba, eu iria falar um samba, mas é uma confusão, né? um samba do afrodescendente doido? É isso? É um samba do afrodescendente com as suas funções cognitivas Tá certo. não corretas. Mas enfim, eu acho que então isso é uma gota d'água que faz Samba pode transbordar, falar ainda? Não. né? O ritmo musical herdado
da dos África, descendentes do africanos, talvez afrodescendente, aqueles que não estejam na não são as plenitude das suas pessoas. faculdades mentais. Isso. Mas, então, a sensação que eu tenho, eu concordo com o Xará, né? Um avião não cai por conta de um único evento, mas acho que nem de longe o Bolsonaro tem a importância, né? Que talvez ele imagine ter e que o governo ofereça para ele. Aí eu não sei se oferece como querendo eleger um inimigo mais palpável, né, explorando politicamente, ou se realmente os caras acham que o Bolsonaro tem essa influência. Na verdade, o Bolsonaro é a persona que encara o oposto do que aí está, né? Aos olhos do Trump, se você tem hoje o Brasil adotando uma postura de enfrentamento aos interesses americanos, com um discurso muito mais agressivo que a própria China e da Índia, nos BRICS, né? Se você tem um governo absolutamente incompetente, que em momento algum, anunciado tarifaço, buscou algum tipo de entendimento, e agora, quando foi buscar, inclusive escutou como resposta um too late, né? Então, acho que é uma série de coisas. E o Bolsonaro só empresta a cara dele. Ele não é tão importante assim para o Trump, né? E nem tem essa relevância que a oposição quer dar para dividir a conta. No final das contas, o que nós estamos colhendo, a meu ver, é uma mistura da incompetência da nossa diplomacia, né? Da capacidade do nosso governo defender os interesses estratégicos do país, né? Com esse posicionamento mais afrontoso, né, do Lula nos BRICS, propondo uma nova moeda de troca que não seja o dólar. Então, acho que o somatório de tudo isso acaba nessa situação. E entendo também que aí tem uma questão, por mais tosco que o Trump seja, o que eu acredito que o Departamento de Estado americano está vendo é florescer, né, no coração da América do Sul, né, depois da Venezuela, um país de 230 milhões, que até algum tempo atrás a Não, gente não é tudo entendia. isso não, hein? Hã? 210. 210, Você perdão. adicionou. É, dá 6 meses aí de pandemia que resolve esse negócio, essa diferença. Mas o fato concreto é que a sensação que eu tenho é que também os Estados Unidos está vendo florescer no coração da América do Sul, um país que, por natureza, deveria ter uma liderança regional extremamente hostil, né, aos Estados Unidos e ao Ocidente. Basta ver o posicionamento desse governo em relação ao conflito Israel, né, o posicionamento desse governo em relação à Ucrânia e agora, né, o posicionamento desse governo nos BRICS em relação a tudo isso. Então, eu acho que o Bolsonaro ele é a figurinha que o governo toma emprestado para colocar a culpa, mas eu acho que culpa ele não tem porque ele não tem nem essa importância. Bom, o fato, já que a gente está falando de Bolsonaro, é que o Bolsonaro foi alvo de uma série de medidas cautelares. Eu queria começar pela Nora. Nora, essas medidas, ainda que nós, mais do que juristas renomados, mais do que advogados praticantes, nós somos uma categoria acima deles, que somos tudólogos, né? Mas Uhum. você, como cidadã, essas medidas cautelares que foram tomadas contra o Bolsonaro, elas te parecem pertinentes de serem tomadas de alguém que oferece um risco de fuga, ou elas soam mais como uma arbitrariedade, mais uma arbitrariedade praticada pelo Alexandre de Moraes com a conivência de significativa parte dos seus pares? Não, a questão é o seguinte, eu não sou advogada, mas eu sou bem xereta, tá? Então, eu li tudo quanto foi, Nossa, se eh, você não falasse, a gente nunca ia desconfiar. nunca, né? Nunca, jamais. Não, mas o que eu vi, assim, a maioria dos advogados, os juristas, constitucionalistas e tudo falarem? Você tem que provar que há risco de fuga, tá? E isso, pelo que eu vi, a maioria entende que isso não foi provado. Então, assim, não basta achar que tem risco de fuga. De fato, a lei faculta isso, tá? Tornozeleira, prisão, o que for, quando há risco de fuga. Mas você tem que provar que há risco de fuga, tá? E não foi provado isso. Gente, US$ 14.000 e R$ 8.000, ou não sei o quê, você não compra nada com isso. Compra o quê? Ônibus leito e mais alguma coisa. Até onde? Até os Estados Unidos você não chega com isso, né? Então, a questão não é se pode. Aliás, na verdade, não. A questão é essa mesma, tá? Isso está sendo feito porque a pessoa que está fazendo isso pode fazer isso,
tá? Pode no sentido figurado, óbvio, não no sentido de que pode segundo as normas legais e os processos legais, tá? Então, não ficou provado, nada disso, nada disso. Então, mesmo os juristas que dizem que, tá, tudo bem, poderia ter feito essas coisas, primeiro que tem um vício desde o início do processo, que isso todo mundo está ressaltando, tá? Até o Maiorovic, que tem sido bastante, como é que eu posso dizer, complacente, tá? Com o Alexandre de Moraes, ele está dizendo que desde o início do processo está tudo errado. Então, mesmo que as cautelares estejam corretas, todo o resto do processo está errado. Então, como dizem os americanos, é o fruto da árvore podre, né? Então, você não pode fazer isso. Então, não sei. Obviamente que é preocupante tudo isso. Óbvio. Na hora que você vê um Supremo Tribunal se arvorar, abrir uma investigação por causa de operações de câmbio, pô, gente, eu joguei fora meu diploma, todos os meus anos de jornalismo econômico e tudo com isso. Eu nunca tinha visto isso ser investigado pelo Supremo. Tá? É Na porque minha época de redação era CVM e Banco Central, e não dependendo compete ao do. Supremo provocar nada, né? O Supremo é provocado, ele não provoca, né? Mas mesmo assim, não é ele que tem que investigar. Isso Sim, é para isso nós temos CVM e Banco Central. A não ser que tenha mudado alguma coisa nessa última semana, tá? parece que Né? está mudando um pouco e o país não está precisando Ô, mais das suas devidas Nora, instâncias. foi lá fora. Não é nem CVM nem Banco Central. Não, As pior operações foram ainda. lá fora. Aliás, essa é uma das coisas. Alguém teve um amigo nosso no grupo que comentou isso e me chamou a atenção, porque ninguém da imprensa falou onde que era isso. Então, ficou subentendido que era no Brasil. Agora, o Supremo mandar investigar alguma coisa lá fora, gente, aí aquilo é extrapolar qualquer coisa. Se já não teria autoridade para, e não teria mandato, vamos dizer assim, vai, não só autoridade, autoridade parece que tem, né? Não teria mandato para investigar isso aqui dentro do Brasil, muito menos lá fora, tá? Agora, de O, novo, a imprensa não está deixando claro que foi lá fora. Eu me surpreendi com esse comentário do nosso amigo, fui reler as coisas, fui ouvir de novo e não tem dito. Fica como se fosse uma coisa aqui no Brasil. Até porque também imaginar que os Estados Unidos, em Hum. algum momento, fosse adotar um tom mais rígido com o Brasil era meio que uma consequência de uma escalada ao Xará. Há quem diga que essas medidas, como foram tomadas, reforçam ainda mais o caráter de que o que a gente está assistindo é um julgamento político, que não tem a preocupação de estar amparado em provas e em legalidade. Qual que é a sua sensação em relação a essas medidas cautelares? Deram de bandeja o papel de vítima para o Bolsonaro para dar uma compensada no presente que o Trump deu para o Lula? Então, veja só, eu vou primeiro dar, talvez não seja uma opinião muito popular, mas eu acho que dentro da lógica do processo, a cautelar cabe, né? Porque você pode, eventualmente, dentro da lógica do processo, e isso que a Nora falou é muito importante, porque a árvore está podre, a raiz da árvore está podre, né? Então, todo o resto, se você aceitou, discutir se a cautelar vale ou não, é entrar no jogo é aceitar que as regras, que o jogo está sendo jogado dentro das regras. É mais ou menos como a Não Dilma e faz, depôs no Senado, né? Quando a Dilma depôs no Senado do impeachment, ela legitimou o impeachment. ela aceitou exatamente. Então, assim, a gente estava, fizemos um happy hour, a gente estava discutindo quando ele ia fugir. Então, estava assim, a possibilidade dele fugir é real. Ele já dormiu na embaixada da Hungria quando tinha, né, teve essa discussão. Enfim, não é absolutamente fora de qualquer possibilidade, né? Remoto o negócio. Não, não, é uma possibilidade concreta. Ah, precisaria provar, tal, aí fica aquela coisa, né? O juiz ele tem discrecionalidade. O PGR foi quem provocou, né? Porque teve um pedido do PGR e o juiz do processo achou por bem fazer. A gente sabe que tudo isso é um grande teatro, né? Porque, na verdade, há uma, uma espécie de vingança com relação ao que aconteceu. Quer dizer, é mais uma escalada
nessa troca de gentilezas entre a nossa justiça e o governo americano. Então, isso é só mais uma, né, é só uma desculpa, é uma desculpa razoável, porque afinal, efetivamente, ele tinha alguma chance de fugir, mas é só uma desculpa para escalar. E me parece, desde o tarifaço, que o processo está sendo acelerado, porque, veja, ele vai ser processado e preso, né? A sua prisão vai ser decretada em setembro. A gente só está adiantando o processo. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente viveria daqui a 2 meses. Igualzinho. A gente só está adiantando. Talvez até seja bom, porque você ganha 2 meses em relação às eleições. Vamos ver o que acontece, né? O que vai acontecer? A gente não sabe, tem muito discurso, muito, né? é, muito desafio, né, sendo feito, o Congresso que não pode fazer as sessões, enfim, tem uma tensão institucional que foi adiantada. Vamos ver. Tá difícil de... Não é, tá difícil. Eu, sinceramente, se eu puder apostar, eu acho que não vai acontecer é nada. Ele vai ser preso e, e a vida vai seguir. Que nem quando o Lula foi preso. E você, Vitor, também acha que uma eventual prisão do Bolsonaro não tem consequência e entende que essas medidas cautelares elas dizem mais respeito a um risco efetivo de fuga ou elas fazem parte de um conjunto de ações de um julgamento que é político? O seu fone está fechado. Não, conjunto de ações, né? Eventualmente você podia até interpretar que ele poderia fugir e tal, mas e essas outras de não poder falar? Isso aí tem cabimento, um negócio desse? Não pode falar, não pode fazer. Daqui a pouco não pode ir no banheiro, não pode fazer Não, isso. poder Não, falar e ele pode, ele desde que foi ele Ele, na tenha verdade, onde. verdadeiro. na verdade, ele foi preso. Ele foi Essa preso sem aqui ser preso. é uma Sim, preventiva sem chamar de preventiva. É. claro. Não, e o Ele pior, até atinge pode falar, as pessoas terceiros, não podem Vitor. ouvir, mas ele Então. falar, ele pode. É o abuso, né? Mas eu também concordo que não vai acontecer nada. Ele vai ser preso, vai ter lá, vai ter a turma que para onde ele for preso, vai ter o pessoal que vai fazer o acampamento, Bom dia, como capitão. isso, no caso de Painho. O Congresso vai ficar naquele lero-lero, um discurso inflamado e tal, mas quem poderia fazer algum movimento de contenção aos abusos do STF não fez e foi lá atrás. Os É caras isso já que nós saíram vamos, da inclusive, casinha. conversar depois dessa É, rodada aqui. já saíram da casinha, particularmente o imperador, faz tempo, né? Desde o dia em que ele se auto-intitulou delegado, juiz e promotor ao mesmo tempo, não foi contido e ele percebeu que a República está sob suas ordens, né? E aí vai fazer o quê? Quem que vai fazer? O Senado vai empichar o Moraes? Tá de brincadeira, né? Os caras nunca fizeram Calma, não nada dá aí, spoiler, não dá spoiler. né? Vamos, Não essa é a fizeram próxima nada nunca em rodada. 500 anos, vão fazer alguma coisa? Não, não vão fazer nada. Eu acho que assim, a consequência para ele é que perdeu o visto americano. Nem acho que vai rolar esse Magnet Sky, é um negócio muito pesado. Me surpreenderia se rolasse. E eu acho que as coisas vão seguir seu curso. O que eu não sei é se Painho vai sustentar algum tipo de melhoria, porque houve uma melhoria, né? Mas ela não foi tão substancial assim. Ele sai de -17 para -10, né? Continua ruim. Esse discurso, que ele precisa do Bolsonaro, né? O Lula precisa do Bolsonaro, porque ele não tem um governo horrível, o governo dele não faz nada, então ele precisa de algum elemento para ganhar energia, para ganhar ponto. E esse Ele precisa de elemento um é o antagonista para ser Bolsonaro. protagonista, né? Ele precisa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro sai de cena, ele vai tentar mantê-lo em cena, porque é o combustível do Lula é ser o anti-Bolsonaro. É, Até basta se ele ver o sustenta discurso essa do. conversa até o ano que vem, não sei, né? Mas Basta ver o eu, discurso na economia, né? Tentando atribuir o que temos vivido de ruim ao Bolsonaro. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim. Eu acho que assim, o discurso de medidas cautelares sobre a possibilidade de fuga e sobre a possibilidade de coação de
de testemunhas e tudo, ele tem sentido lógico, mas ele precisaria de mais elementos do que os que aparentemente não foram sequer apresentados neste momento. Mas esqueçamos isso. Eu acho que quando o ministro Alexandre de Moraes caça as redes sociais do Bolsonaro, né, sem que ele ainda tenha efetivamente sido condenado. Mas mais que isso, quando ele disse que o conteúdo das entrevistas que o Bolsonaro der não podem ser reproduzidos nas redes sociais, aí ele não está calando o Bolsonaro, ele está calando o país, Uhum. ele está calando os veículos de imprensa. E é assustador que os veículos de imprensa não sejam capazes. Porque, assim, nas diretas já, eu lembro que a sociedade civil tinha uma participação muito relevante, particularmente a OAB e a ABI. É assustador que os principais veículos, que a ABI, num momento como esse, diante de uma decisão tão absolutamente arbitrária, porque o Bolsonaro ele recebeu o voto de metade dos brasileiros. Ele é uma liderança, goste-se dele ou não, com as virtudes e com os defeitos dele. O mesmo vale para o Lula. Tentar amordaçar o Bolsonaro dessa forma é uma coisa que eu acho que a gente não tem comparativo. Eu arrisco dizer que nem na ditadura, em algum momento, se tomou uma medida de censura tão grande quanto essa, que atingiu tanta gente, tantos veículos. Ou seja, o Bolsonaro pode dar uma entrevista, mas o Estadão, a Folha, se reproduzirem isso, e isso for parar nas redes sociais, implica na coisa. Então, assim, você tá. Porque veja só, não é uma postagem que ele fez falando algo, ameaçando alguém que está sendo excluída. Não, ele foi calado. Mas ele não foi calado só na rede social. Ele não pode sequer dar uma entrevista. Então, isso é de uma arbitrariedade que eu acho que mostra que a crítica que vem sendo feita pelo Trump, ela procede mesmo. O Estado de Direito, o Estado democrático, que é o regime que geopoliticamente interessa para os Estados Unidos, mas eu iria além, que interessa para o Ocidente. Será que a Inglaterra? Será que o Japão? Será que a Alemanha? Será que o Canadá? Eles preferem interagir com um Brasil que seja mais próximo ou que caminhe na direção de uma maturidade institucional como essas nações? Ou eles preferem um Brasil que apoia o Hamas, que não censura um ataque a uma nação soberana no coração da Europa, né? Então, sendo assim, a meu ver, eu acho que esse conjunto de medidas cautelares do Alexandre de Moraes, quem tem assim alguma vergonhinha na cara, não precisa de muito, né? Quem tem alguma coerênciazinha, eu acho que diante disso, se tinha alguma dúvida que é um grande teatro, como o Xará falou, que isso não é um julgamento, que isso é uma piada, que é só um jogo de cena, né? Vamos cumprir aqui um ritual, uma tabela, mas que não se busca fazer justiça, que não se busca elucidar os fatos, para mim não tem dúvida nenhuma, né? E aí eu acho que a gente chega no nosso último tema, que o Vitor já deu um spoiler, então vou deixar ele por último, que é o seguinte: ontem a oposição, mesmo dentro do que se chama de recesso branco, né? Ó, não vamos trabalhar ninguém, deixa os trouxas pagando o nosso salário, vamos ficar de férias, final do ano também a gente tem férias, bom, enfim. E se quebrou esse recesso branco, com uma convocação, duas comissões funcionando, a oposição se articulando, e parece ter, talvez por uma primeira vez, a possibilidade da gente talvez ter aumentado uma ou duas temperaturas, uma ou duas. Só um segundinho, por gentileza, gente. Então, desculpa aí que estão ligando aqui, estão insistindo aqui, eu pedi para a Thelma atender. Então, a sensação que eu tenho é que essas ações do Alexandre de Moraes são absolutamente arbitrárias, reforçaram o discurso de que o julgamento é político, deram um prato cheio para a oposição. E eu acho que se tem um termômetro e ele ainda pode estar frio em relação a termos efetivamente um impeachment, eu acho que ele está mais alto do que no passado. E é aí que eu gostaria de começar a nossa rodada
Começando aqui pelo Xará. E aí, Xará, tem alguma chance do Alexandre de Moraes ou algum ministro do Supremo ser impedido? Porque fora do território nacional, ele já começa a sentir as consequências da sua ação. A princípio não vai para a Disney, mas eu acho que não vai ficar só por aí. O que você acha, Xará? Ou não tem chance nenhuma de termos um impeachment? Não antes. Se há alguma chance, é só depois da prisão do Bolsonaro. Antes, esquece. Antes não vai acontecer nada. O Bolsonaro vai preso. Depois, eventualmente, com, vamos dizer assim, o sistema político entrando na normalidade, aí pode ser que, eventualmente. Mas, putz, eu continuo achando, eu continuo sendo bastante cético com relação a essa possibilidade. Assim. Eu não vejo isso prosperando. Você tem muito discurso tal da ala mais bolsonarista, mais radical tal, mas eu não vejo esse discurso permeando o centrão, né, no Senado. Senado, ainda mais no Senado, na Câmara. Se depende da Câmara, você até poderia começar a contar voto, vai. No Senado, nossa, acho dificílimo. Esse Senado, quem sabe 2027, sei lá. No 2027 vai ter uma boa renovação que está deixando o pessoal de cabelo em pé, né? E você, Nora? Né? O Xará acha que na nossa bolsa de apostas não tem chance do Alexandre de Moraes sofrer o impeachment, muito menos antes da eventual prisão do Bolsonaro. Você também acha isso? Concordo completamente com ele. Eu acho que eu não vejo chances. Eu acho assim, há um desgaste, isso sim. Há um desgaste grande. Inclusive o voto do Fux, eu li ontem à noite. Eu até deveria reler hoje, porque ontem eu li era de madrugada, literalmente. Você percebe assim um desgaste. Claro, de novo, é o que eu falo sempre, são soluços, tá? Não é algo para você acreditar que tem uma guinada. Não é isso. Há soluços, tá? E eu vejo um desgaste, mas não só do Alexandre de Moraes, de uma forma geral do Supremo. Mas não é o suficiente para realmente mexer com as estruturas, tudo. Até porque justamente é na desgraça que eles se juntam mais ainda, né? Então, eu sou cética também, tá? Bom, eu vou dar minha opinião. Eu acho pouquíssimo provável, mas se a gente fizesse talvez assim um gráfico que quase que não sai do eixo horizontal, talvez ele esteja no seu ponto mais alto. Eu acho que ontem o Alexandre de Moraes, assim, é, na minha opinião, ele ultrapassou todo e qualquer limite, que deveria estar nos indignando muito mais do que parece que a gente está meio anestesiado, né? Acho que assim, não há nada que seja capaz mais de nos indignar, de nos surpreender, né? Nós testemunhamos um esquema bilionário sendo desmontado, né? Você vê, você pega os vídeos do Palocci, né? Confessando ali, você pega os vídeos do Marcelo Odebrecht, você pega o Alberto Youssef e pensar que tudo isso foi cancelado, como se não tivesse acontecido, né? Então é um pouco assim surreal, é bastante assustador. Eu não acho também que seja o cenário provável hoje, contudo, dependendo do nível de desgaste, você sabe que no Pantanal tem a época da cheia, né? E tem a época da baixa, né? E aí eles movem lá os rebanhos. E tem o boi de piranha, né? Alguns rios que eles vão atravessar lá tem piranha. O que que eles fazem? Pega o boizinho mais fraco, dodói, velhinho, que tá ali com umas feridinhas, joga para as piranhas comer para a boiada passar, né? Então, não deve, sincero e francamente falando, eu não sei vocês, mas eu não me sentiria confortável se eu fosse o ministro da mais alta corte de um país e tivesse o governo americano contra mim. Que não é assim, o Marcelo foi lá tirar um visto, pô, esse Marcelo não sei não, capaz desse camarada vir para cá e querer ficar e trabalhar na construção civil, não é isso que aconteceu. Você está com um X no peito e quem colocou esse X no peito foi o governo americano. Não me parece confortável uma situação como Mas essa. assim, isso quando o Trump daqui a 3 anos sai, ele recupera isso. Na verdade a Tenho lá menos minhas dúvidas. que. Primeiro, eu tenho as dúvidas que se o Trump sair, quem vai ser eleito necessariamente é um democrata, Não, mas né? mesmo que seja um republicano, só tem Eu que ser um duvido que o outro Trump. republicano Se for revogue isso. republicano, republicano moderado, vai lá, faz Duvido que parte da revogue, mas moda. então assim, eu também acho pouquíssimo provável, mas é aquela história, né? Você pode muito assim
por maior que você seja, por mais alto que seja seu posto, uma hora você pode cair, né? E eu acho que esse pessoal tá abusando um pouco, mas enfim. Bom, você já havia dito, né, Vitor, que você não Zero acredita por que cento de chances. 0% de Talvez chance. seja, talvez esteja no ponto mais alto, 0,2% de chance, mas isso não vai acontecer nunca. Mas é engraçado isso, né? Porque nós já tivemos deputado caçado, nós já tivemos senador caçado, nós já tivemos governador caçado, nós já tivemos presidente da República caçado, mas nunca tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora motivo não falta, né? Ontem mesmo eu vi o Marco Aurélio dando uma entrevista junto com o Carlos Aires Brito, né? E ele comentou a certa altura, né, Carlos, nós nunca perdemos a cidadania, né? Porque esses caras hoje não andam mais na rua, né? Verdade. Concorda comigo? É. Camarada desse não anda Mas na eles rua. não se importam, né? Eu Eles tenho lá andam, minhas dúvidas, e se é eles têm lá confortável suas viver assim. proteções, eles são blindados, eles vivem Não na sei. bolha encastelados. Eu não sei. Eu acho que essa coisa não vai ficar. Primeiro, que as medidas dos Estados Unidos não ficarão só nisso, é uma Mesmo sensação que minha. você tem essa questão do. Você tem uma metade que aplaude, né? Ou metade, ou 40%, sei lá. A porção significativa está aplaudindo o que eles estão fazendo. Então, os antibolsonaristas aplaudem. Por mais que você tenha exemplos gravíssimos de que ele está ultrapassando todos os limites, mas como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Hoje, agindo. hoje um amigo meu disse que um casal de amigo deles abriu uma champanhe quando viu o Bolsonaro com a tornozeleira. Se for o casal que eu estou pensando, é lá do Sul, que tem uma empresa, os caras estão cancelando a empresa. Eu vi um casal lá do Sul, assim, abrindo uma champanhe, filmando. Meu, estão sendo massacrados Não, lá não pelos tem empresa bolsonaristas. nenhuma. Foi só um casal amigo. Nada. Mas digo, só para corroborar isso que o Vitor falou, tem gente comemorando. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Não, é aquela história, né? A Casa dos Espíritos é sempre uma boa dica de filme, né? Que conta lá o golpe que derrubou o Allende, porque o senador apoiou o golpe até o dia que o golpe bateu na porta da casa dele, né? É a mesma coisa. Enquanto é o Bolsonaro que está se ferrando, tudo bem. Enquanto Alexandre de Moraes está calando o Bolsonaro, tudo bem. Mas um dia vai ser a gente, né? Aliás, já calou a gente, né? Se nós aqui, é que ninguém, né? O legal do nosso encontro é que, assim, no final eu não peço like, não peço que compartilhe nem nada. Quanto menos gente souber que a gente existe, melhor. Tem aquela meia dúzia de sempre dos nossos amigos que acompanham, mas enfim. Bom, meus amigos, é isso, né? Vamos agora ver qual vai ser o desenrolar desse quadro tão que parece ganhar cada vez mais complexidade. E vamos começar aqui com as bolas dentro, com as bolas fora. Eu desconfio que talvez a gente tenha uma unanimidade e com as dicas. E você, Nora, qual que você acha que é a bola dentro, a bola fora e a dica? Eu acho que eu vou ser um pouquinho diferente. Vou lá fora essa reunião dos presidentes no Chile, né? O, a meia dúzia de quatro, mais ou menos, né? Quatro latino-americanos e um espanhol, que não deu em nada, e foi assim, naftalina do começo ao fim, né? Essa foi absolutamente ridícula. Agora, o que me indigna é que o presidente pega um avião e vai para Santiago para discutir nada. Em compensação, não faz como fez o presidente da Indonésia, que pegou um avião, foi para os Estados Unidos, negociou tarifas e saiu bem melhor, tá? Eles anunciaram hoje. Então, assim, vamos fazer turismo para o lugar que merece, né? Nada contra o Chile e nada, inclusive o Boric, eu acho um sujeito bastante, como é que eu posso dizer? Eu admiro ele em várias coisas, tá? Esquerda que come Então, de garfo e faca, né? Não come com a mão. exatamente, exatamente. Não, mas ele é uma esquerda coerente, inclusive, tá? Ele é coerente com os princípios dele. Então, isso, bola fora, não tinha nada que fazer lá. Tem um monte de outros problemas para resolver, tá? Então, esquece isso, mas tudo bem. Bola dentro, uma coisa nada a ver com o que a gente fala de esporte um pouquinho, mas uma entrevista que o Gabriel Bortoleto, da Fórmula 1, deu, muito, muito linda, agradecendo o apoio que ele recebeu do Max Verstappen. Tá, então assim, mas desde a época, desde que ele tinha, desde 2017, quando o Verstappen só tinha uma vitória, o cara já estava ajudando o moleque, tá? Bem, bem legal. E uma coisa que, para a idade do Bortoleto, o normal seria que ele tivesse colado no Hamilton, né? Em 2017. E não, ele foi pro lado do Max. Então, mas a entrevista é muito, muito legal, bem bacana. Foi da, acho que Motorsport, né?
Enfim. E dica, um filme que eu revi esse fim de semana, fofo e bom para esses tempos pesados. Harry e Sally. Aqueles, Brasil tem aquele péssimo hábito de botar subtítulo em filme. Com a Então, Meg é Harry e Ryan e Sally feitos o um Billy para o outro. Crystal. Muito bom. Exatamente. Tem Olha, aquela cena impagável diabos. dela no Ah, restaurante que ela aquela tem do um orgasmo, restaurante né? de chorar. Muito Aquela bom de, mesmo. eu chorei de rir de novo. Mas assim, chorar de gargalhar, né? Na, na, Muito na bom mesmo. sala. Boa Mas, dica. assim, é um filme fofo, ótima. Assim, se você... Rob Reiner é sensacional. Opa, acho que Aí. travou lá. Pensei que era o meu, mas acho que é o dela, né? Bom, a dica a Eu gente também, já. eu até me movimentei aqui. É, se você prestar atenção nos Quer diálogos, dizer, muito bem, é isso. Bom, voltou. Bom, beleza. Então a dica é o como é que é mesmo? É com a Harry Meg e Ryan, Billy Sally. Crystal, Harry e Isso, Sally, Harry e né? Sally feitos um para o outro. É isso aí. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? deixa eu ver aqui. A minha bola fora vai para o Trump no combate que ele está fazendo ao Banco Central. Ele está igualzinho o Lula aqui, né? É É todo governante, um né? É mais desserviço. fácil que condenar o Populista, presidente do todo Banco Central. populista. Exato. Então, de fato, assim, não precisava estar lá inventando moda, né? A bola dentro, o que eu ia falar? Ah, sim, para o Chelsea, né? Que derrubou todas as nossas apostas. Acho que, assim, jogou quando precisava jogar, né? É isso Não aí. foi, não E a foi um dica, futebol de Xará? encher os olhos, tal. Não, ele foi E melhorando, a né? dica, Chelsea foi um oi? exemplo de melhorando, jogo a jogo foi melhorando e Exato, o ápice exato, e foi na final. foi, E o camisa 10 o que exatamente. joga de bola, né? Chato, né? Aquele Palmer, né? Palmer, isso. Putz. Nossa, chato. É, bom, enfim. E a minha dica vai para um filme que eu assisti esse fim de semana com Kenneth Branagh. O, como é que é? O Dia das Bruxas. É que o título em inglês é Mistério em Veneza. Não sei, é um conto de Agatha Christie, com o Poirot, e tem um mistério no Dia das Bruxas em Veneza. É quase como um teatro, é muito bem filmado, muito bem, a história ela é muito. E tem uns sustos, tal, é bem legal. É uma história Boa. bacana e um filme, Qual bom plataforma? passatempo. É, Prime, Prime. E você, Vitão, qual que é a bola dentro, a bola fora e a dica? Bom, bola fora para o nosso imperador, bola dentro para o ex-ministro Marco Aurélio, um dos poucos que se posiciona. Tem mais gente que se posiciona, mas ele, como ex-ministro, tem credencial, né? Já que parece haver um consenso de que da grande imprensa que não se pode criticar onde já se viu, né? Se falar mal do imperador. Então, acho que ele coloca o dedo na ferida. A dica eu dou uma série aí chamada Indomável, é uma minissérie, Com o 6 Eric Bana, capítulos. né? Isso. Tô ensaiando para começar a ver. Eu estou no terceiro episódio, é bom. E tem uma fotografia exuberante Boa. ali do Yosemite. Bom, a minha bola fora é quase uma obviedade, né, para o ministro Alexandre de Moraes, que usa o seu poder de maneira muito arbitrária. Se no plano dos homens isso não lhe custa nada, seguramente em outro plano irá custar. A minha bola dentro, na verdade, são duas, né? Os dois gols do Luciano. Gambicídio no Morumbi, meu Deus do céu. Um gambicídio. Não, então minha bola dentro vai pro Luciano pelos dois gols que fez contra o nosso adversário, nosso co-irmão Corinthians. Vai também, já que o Donald Trump levou uma bola fora, eu vou dar uma bola dentro, que é ter caçado esses vistos, que de alguma maneira, infelizmente no Brasil, existem aqueles que se sentem inatingíveis e de uma certa maneira, mesmo que seja um cutucãozinho, que eu acho que é mais que isso, eu acho que tem esse lado bom. E a minha dica de série, assim, existe uma dúvida aí se a melhor série de todos os tempos é Breaking Bad ou essa que eu vou indicar, que é Band of Brothers. Band of Brothers conta, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, né? Um pelotão que está após a Operação do Dia D,
E é de uma crueza incômoda de se assistir, assim, né? Do Tá que na foi essas. HBO? É, É velha essa série, né? é velho, é HBO, isso aí. Sim. É HBO. Eu tenho o DVD dela, eu tenho os Mas, DVDs, mas é comprei. sensacional. Sensacional. Então, assim, é como se fosse aquela cena do desembarque lá do resgate do soldado Ryan, né? Que é forte, aquele momento, né? De início ali da descida da operação, mas eles avançando, né? E o papel de cada um, e realmente, assim, a guerra é uma coisa terrível, né? E essa série é muito boa mesmo. Então fica sendo minha dica. Bom, sempre um privilégio encontrar vocês, um prazer, ainda bem, né? Já fazia 2 semanas aí que a gente acabou lá do aula. Estou tentando ver se a gente contrata um escritório de advocacia para nos defender junto ao Almeida, que está Uhum. irredutível em nos punir. Né? Hoje, no esquenta aqui, antes da gente começar a gravar, tivemos uma colher de chá do nosso amigo Márcio, que graças a Deus vem se recuperando da cirurgia que fez na coluna. O Falou Márcio? para. Ele apareceu É, ele entrou aqui, um pouquinho. conversou um pouquinho comigo e com a Nora, e ele falou Não que já está cheguei. fazendo Pilates. Pilates, para mim, é que nem andar de pedalinho. Quando você olha de longe, parece legal, até que você cai na besteira de fazer. É mais ou menos a mesma coisa, mas que bom que não. Exatamente. Parece moleza, né? Mas quando você está lá, você É vê que isso não é. aí. Né? Parece uma molezinha. Mas beleza, então é isso. Boa recuperação para o Márcio. Sempre bom ver vocês e até semana que vem. Um abração. Valeu. Um Falou, Tchau, pessoal. tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau.